Bem, meus amigos, nós estamos em Belo Horizonte, na União Israelita, e eu tenho o prazer de conversar com o rabino Leonardo Alanat, que nos recebeu aqui muito gentilmente, e com ele nós queremos conversar um pouquinho a respeito do judaísmo. Rabino, primeiro, um prazer ser recebido pelo senhor aqui. Eu já conheço o seu trabalho há mais tempo, gosto de ouvir o senhor na internet e nas entrevistas que vi. E o objetivo dessa entrevista é a gente levar uma palavrinha do senhor mesmo para tanta gente que quer conhecer o judaísmo, para meus alunos, pessoas que nos acompanham aqui no canal, nos meios onde a gente atua. Em breves palavras, e não sei se é tão simples assim, o senhor mesmo sabe que não é, como que a gente podia conceituar o judaísmo? É uma cultura, é uma religião, são as duas coisas juntas? Isso o senhor já deve ter respondido 1 milhão de vezes, mas é uma pergunta que sempre volta, sobretudo por parte dos alunos. Bom, é uma alegria tê-lo aqui conosco, Padre Gabriel, poder estar gravando essa pequena vinheta e começar por uma pergunta difícil, é uma pergunta que geralmente é realizada, porque existe uma concepção um pouco errada de que o judaísmo é mais uma religião. E o fenômeno do judaísmo é algo um pouco mais complicado, né? Então, a definição nos últimos 2000 anos de quem é judeu é aquele que nasce de mãe judia, ou que adota o judaísmo através da conversão, a conversão sendo, sim, um processo religioso. Então, com essa definição, se uma pessoa nasce de mãe judia, mas por alguma razão acaba se aproximando do cristianismo e adotando o cristianismo, ele ainda permanece judeu, tá? Apesar de não mais adotar a religião judaica. E temos, a partir do século XVIII, também o fenômeno do judeu ateu. Então, aquele judeu que se identifica com os diversos aspectos do judaísmo, exceto a religião. Então, o judaísmo é um fenômeno que pode ser caracterizado como uma civilização, ou às vezes como um povo. Isso quer dizer que o judaísmo possui diversos aspectos. Nós temos uma história em comum, nós temos canções típicas, comidas típicas, lendas e folclore. Estamos ligados a, no mínimo, uma língua, que é o hebraico, mas existem outras línguas também que foram usadas pelos judeus, como o Yiddish, que é uma mistura de hebraico com alemão, e o ladino, que é uma mistura do espanhol com o hebraico. Então temos algumas línguas, né, além da língua do país que o judeu mora, né? Temos uma ligação com uma terra ancestral, que é a terra de Israel. Hoje, nos últimos 70 anos, tem um estado, tem um país nessa terra. Tá? Então, os judeus têm todas essas ligações. E, por isso, um judeu ateu pode realmente existir. Ele tem uma ligação com a terra de Israel, tem uma ligação com a cultura, a culinária, a música, a dança judaica, as lendas e o folclore, mas ele não tem a ligação religiosa. O judeu ateu é um fenômeno dos últimos 200 anos. O exemplo mais clássico é Freud, o pai da psicanálise. Sempre teve orgulho do seu judaísmo, mas não era uma pessoa religiosa nem
que acreditava em Deus. Bom, não deve ser muito fácil ser judeu ateu, até porque desde a infância o judaísmo preocupa muito com essa questão do ensinamento, e a história do judaísmo e das escrituras sagradas se confundem também. Então deve ser tem que fazer um esforço grande para ser um judeu ateu. Tem que fazer um esforço maior para ser um judeu ateu. E fora de Israel, o fenômeno do judeu ateu, ele tem dificuldade de passar para as próximas gerações, de transmitir para filhos e netos. Então, o que a gente tem visto muito é uma ou duas gerações, e a terceira geração, ou ela retorna para a religião, ou ela se desliga completamente do judaísmo. O fenômeno do judeu ateu, ele tem uma certa presença no Estado de Israel. Tá? Então, nós temos uma população entre 10% e 20% de judeus israelenses que não se identificam religiosamente, são ateus declarados. E lá, como você tem escolas laicas israelenses que ensinam a Bíblia de uma forma não religiosa, como parte da história, da cultura do povo, o fenômeno consegue se manter por algumas gerações. O senhor está me despertando para algumas coisas que eu acho curioso, porque você desvincular a figura de Abraão, de Moisés, do aspecto religioso e da relação com Deus, né, é muito difícil, né? Não, eles não negam que Abraão, que Moisés e todos esses personagens tinham ligação religiosa, tá? Mas eles apreciam mais o aspecto de pioneirismo, de ir para uma nova terra e criar um povo nessa nova terra, e outros aspectos são enfatizados. Mas eles não negam que, sim, o passado do judaísmo é totalmente ligado à religiosidade. O senhor falou aí da língua, da pátria, da fé e tal. Isso foram elementos de unidade que garantiu a permanência do judaísmo quase que no mundo inteiro, enquanto essa ideia de povo, né? O judeu passou por tantos revés ao longo da história, porque o que garantiu mesmo essa unidade, né? Se não for esses elementos? Essa questão o que garantiu a sobrevivência do povo judeu com o passar dos séculos, apesar das perseguições, é uma questão muito debatida, ninguém tem uma resposta definitiva. Tá? Algumas pessoas colocam assim o sentido de missão, né, que o povo tinha, né, de ter uma mensagem, de ter leis que poderiam ser benéficas para o mundo todo, não só para o próprio povo. Alguns falam que a família judaica, né, a ênfase que o judaísmo dá à família, uma parte das nossas tradições religiosas acontecem dentro da família. Né? Teve um rabino no século XX, fala de uma maneira muito desafiadora, você quer dar força para a sobrevivência judaica? Fecha todas as sinagogas e vamos enfatizar a vivência judaica dentro da família, dentro do lar. Tá? Isso é mais garantido do que todo mundo ir para a sinagoga. Tá? Então, o judaísmo é também uma cultura e uma religião de família. Né? Mas, para fechar esse bloco, acho que essa própria casa aqui em Belo Horizonte já mostra alguma coisa para a gente. Por exemplo, eu estou vendo o esforço do senhor e da comunidade aqui de preservação da memória. Biblioteca, preservação de objetos, imagino que coleta de alguns objetos por aí. Essa valorização da memória, que hoje está tão fora de moda também, isso no judaísmo sempre foi muito forte, né? Sim, o judaísmo é uma religião e uma cultura que sempre valoriza a sua história, né? Estuda essa história e celebra essa história. Então, a Páscoa judaica é uma celebração da passagem, né, dos judeus da escravidão para a liberdade em direção à terra. Né? Então, a celebração da festa está intimamente ligada com a questão histórica, e temos outras festas. Nós estamos aproximando agora
da festa que lembra a vitória dos Macabeus, então é um outro incidente histórico. Temos a festa que celebra a vitória do povo judeu na Pérsia, né, com a rainha Esther e Mardoqueu, Mordecai. Então, muitas festas judaicas são intimamente ligadas com a história. Ok, a gente volta já já conversando aqui com o Rabino Leonardo Alanat.